Galera da Energia 97 reagiu dessa maneira à vitória do Palmeiras contra o Internacional. Deixe o seu like e já coloca aí o seu comentário aí. Essa vitória foi vitória de campeão ou não foi? Olha só a reação de Domênico Gato, seu Bento aí na Energia 97 com a vitória do Verdão. Richard Rios e Bernabé, Richard Rios ganhou, vai pra grande área, Richard Rios, tocou, cara a cara, Facundo bate, bateu, porra! Com energia! Cacete! Vamos, porra! É do Palmeiras! Que esticada de bola do nosso querido Gustavo Gomes. Olha o Richard Rios se infiltrando do lado direito do campo de ataque. Ele brigou com o Bernabé, ganhou ali na frente do Bernabé. Ganhou, foi para a grande área, rasteirinho, passe, passa por todo mundo, mas o Facundo chegou dominando, perto da risca da pequena área. Aí sim, perna esquerda na bola, mandou para o fundo das redes do canto direito do Antony, que não pôde fazer nada, balançando as redes e fazendo a alegria do torcedor do Verde em todo o Brasil. Facundo Torres, 17 a sua camisa. Eu vou aí pra te abraçar, Facundo Torres. 1 para o time do Palmeiras, 0 para o time do Internacional. E o detalhe é só seu, Zé Henrique. Conseguindo aproveitar bem as suas oportunidades é através de uma bola longa do Gustavo Gomes, do lado direito, que o Bernabé acaba falhando e perdendo o duelo individual para o Richard Rios. E como eu coloquei no início da minha explanação, o jogo do Palmeiras é feito a partir de duelos individuais. O Rios ganhou no Bernabé, ele vai causar algum desequilíbrio na defesa adversária, que o Inter não foi capaz de compensar. Bola na segunda trave, o Facundo fez 1-0. Com um placar a seu favor, o Palmeiras se sentiu muito confortável no jogo. O Abel faz aquela troca, coloca o Fux, mantém o Gia e faz com que o Palmeiras tivesse uma linha de 5 para conseguir defender melhor os dois atacantes dentro da área que o Inter teria, tanto o Borré quanto o Ener Valencia. Aí o Alan Patrick veio circular um pouquinho numa faixa mais central, um pouquinho para trás. Acho que esse é mais ou menos o resumo do jogo. Parece que as notícias são boas, né? Depois de um Paulistão caótico, o desempenho do Palmeiras é bom, os reforços parecem, como você falou, o Giai não jogou nada no passado, chegou como um bom jogador, com um bom reforço, não mostrou nada de futebol e parece que esse ano está diferente, é um ponto positivo. Hoje ele começa com o Aníbal Moreno, que ano passado era titular e esse ano não começou muito bem. Hoje teve a confiança do professor e conseguiu desempenhar. Tem o Emiliano Martinez no banco, que é quase um titular. Ele vai ganhando as peças dele, não sei se ainda é quando precisa, mas quando o campeonato começa a valer pontos, que podem ser diferenciais. Acho que o Abel tem muito crédito nisso. Tem muito crédito e ele é um profissional extremamente competente, que, claro, vai fazer o Palmeiras chegar no seu melhor nível. Até foi mais, na minha opinião, tá? Foi mais questionado do que deveria nesse início de ano. Eu acho que o Palmeiras não chegou a desempenhar no seu melhor nível, admitido pela própria comissão técnica, mas não é nada para causar uma comoção do tamanho como foi criada. Pelo menos essa é a minha opinião, porque é um Palmeiras que mexeu muito no seu elenco. Emiliano Martinez chegou esse ano, Vitor Roque chegou esse ano, Paulinho chegou esse ano, saíram Dudu, Rony, Zé Rafael, jogadores que fizeram parte da base do elenco do Palmeiras principal e que hoje não compõem mais o elenco do time. Então é natural que essas mexidas causem um certo desconforto durante uma parte do ano. O Palmeiras contorna esses problemas e, para mim, tem o elenco mais forte da era Abel Ferreira. Tem quase 2 jogadores para cada posição, sim, pelo menos. Então, hoje, como você citou, o Aníbal foi titular à frente da defesa. Teoricamente, o 5 titular, o primeiro homem de meio campo, é o M. Martinez. Pode rodar na segunda função, quando o Lucas Evangelista disponível está, para o lugar do Richard Rios. Maurício voltou hoje, jogou, teve seus minutos. Também é um cara que pode jogar na função de 10. Função que o Veiga desempenha com maior frequência e que também pode ser do Estevão, como foi no caso de hoje. Felipe Anderson. O Abel enxerga o Felipe Anderson mais pelo lado esquerdo, brigando por posição com o Paulinho, o que eu acho que é o único erro do Abel em 2025, que é acreditar que o Felipe Anderson é um ponta de 1 contra 1 do lado esquerdo. Para mim, ele não vai conseguir jogar bem por ali. E
O fato dele ter ido pelo lado direito e subido o seu nível de atuação, para mim, isso não é uma coincidência. É um fato que ele atua melhor naquela posição, até pelo que a posição que ele atuava quando ele jogava na Itália. Pela Lazio, o Felipe Anderson teve ótimos momentos, mas com um ponta do lado direito ou um meia que vinha um pouquinho para dentro. A partir do momento em que passa a jogar nessa posição também no Palmeiras, ele sobe de rendimento. No comando do ataque, o Palmeiras finalmente tem um 9 à altura da sua história, que é o Vitor Roque. Ainda não conseguiu fazer o seu primeiro gol, mas tem melhorado o seu desempenho. Tem o Flaco como opção e, eventualmente, até o Paulinho para jogar na posição de 9. O Paulinho hoje entrou no lugar do Vitor Roque, foi o homem mais avançado do Palmeiras nos minutos finais. O Abel ganha mais repertório para as trocas e se tem alguém no futebol brasileiro que sabe como ninguém usar o grupo que tem à disposição, esse cara é o Abel Ferreira. O Abel pode brincar no bom sentido com as peças que ele tem agora e adaptar a melhor forma. Do lado do Inter, Léo, uma provocação. O Inter é um dos times mais badalados do país, acho que é justo. Rogério Machado, desde que chegou, tem feito um ótimo trabalho, tem colocado o Inter numa outra prateleira, até candidato ao título brasileiro. Era o único time invicto no mundo, porque ontem o Barcelona perdeu, estava invicto em 2025, hoje cai o Inter também, então não tem mais nenhum time invicto no mundo este ano. Agora, contra o Bahia, que eu acho que o Inter tem mais time que o Bahia, decepcionou com o empate. Acho que para um time grande ou que briga por coisas grandes, daria para vencer o Bahia. Ponto 1. Ponto 2. Da Libertadores? Isso. Ok, era fora de casa, mas eu tô falando um time como o Palmeiras fez hoje. O Palmeiras é favorito, foi lá na casa do Internacional e venceu o jogo. Só uma provocação. Hoje esperavam um empate, no mínimo, do Inter e não foi o que aconteceu. Parece que em jogos mais complicados ou em jogos maiores, o Inter está tendo dificuldade. Eu acho que é um pouco cedo para esse tipo de análise. Acho que o Inter, até vai rivalizar com o Bahia dentro do seu grupo da Libertadores e trouxe um ótimo resultado, que foi o empate. Sim. Hoje, não dá para a gente dizer que o Inter teve uma atuação ruim. Para mim, o Inter não teve uma atuação ruim. É um jogo decidido no detalhe, num confronto entre dois times que devem brigar pelo título brasileiro. Que faz com que Palmeiras e Inter estejam em igualdade de condições? Para mim, não. Para mim, o Palmeiras tem mais time que o Inter, tem mais elenco, tem mais investimento, tem a capacidade de ir buscar um jogador como o Paulinho, que o Palmeiras praticamente gastou 200 milhões só num atleta, e o Inter teria mais dificuldade de fazer o investimento desse porte. Para mim, o Inter é candidato ao título, porque tem boas peças, mas principalmente pelo trabalho do seu treinador, que faz com que o conjunto do Inter possa até potencializar mais essas individualidades. Isso aí. Acho que o Inter se torna um time melhor, porque o trabalho do Roger é muito bom e a partir do coletivo ajustado, você dá maior valor para essas peças individualmente. Não é o caso do Palmeiras, que se você olhar no papel, você já vai olhar e dizer, esse time aqui é muito bom. É claro que tem um treinador extremamente competente à sua frente, que vai fazer com que esse time chegue ao nível coletivo que dele se espera. Mas não dá para a gente dizer que Inter e Palmeiras compõem a mesma prateleira, pelo menos quanto a elenco. Isso é bom você esclarecer. Acho que há uma diferença entre os dois, o que pode ser igualado dependendo do trabalho, da forma como o Roger conduzia esse grupo do Inter e como o Abel conduziu o trabalho dele no Palmeiras. Isso pode ficar mais equilibrado. Mas eu vejo Palmeiras e Flamengo, especialmente com o elenco, numa outra prateleira em relação a todos os outros times do Brasil, inclusive o Botafogo, que será assunto já já. No jogo da Libertadores, acho que o empate foi bom e no caso do Palmeiras é importante esse resultado. Porque se a gente for olhar os jogos decisivos que o Palmeiras teve na temporada passada, o Palmeiras foi mal praticamente em todos. O Palmeiras fracassou em todos os momentos decisivos a partir do Campeonato Paulista do ano passado. Os times do G6. Exato. A campanha do Palmeiras no ano passado, mesmo brigando pelo título, se a régua fosse essa que você coloca contra os times do G6, o Palmeiras não brigaria pelo título brasileiro. É claro que o Campeonato Brasileiro também é decidido e, para mim, o ponto-chave é você perder ou não perder pontos para os times da parte de baixo da classificação do Campeonato Brasileiro. Mas é fundamental também que você tire pontos dos seus adversários diretos na briga, o que o Palmeiras não conseguiu fazer no ano passado e já nesse, digamos, seu primeiro confronto direto contra
um time que tem uma pretensão próxima ao do Palmeiras, o Palmeiras consegue desempenhar e muito bem, conquistar uma vitória importantíssima no Beira-Rio. Historicamente, o Palmeiras vai muito mal quando visita o Inter. Não é um território amigável ao Palmeiras e hoje o Palmeiras conseguiu vencer. Convidativo, podemos usar também a palavra. Vale lembrar que o Éner Valencia teve uma grande chance quando estava chegando nos acréscimos do jogo. O Everton fez uma grande defesa, poderia ali, por exemplo, empatar 1-1 e também estaria justo o placar, mas o Everton, assim como o Jai, fez uma grande partida. Com certeza uma baita vitória do Verde, grande jogo do Palmeiras. O Estevão jogou bem, mas não foi aquele Estevão, né? Você viu aí que em dados momentos eu até achei o Estevão um bocado fominha, muitas oportunidades de dar um passe ali melhor, e também não foi só ele, alguns jogadores do Palmeiras estavam ali. O Palmeiras não estava na máxima qualidade técnica hoje, com certeza. Mas estava um time ali que estava taticamente se entregando para ganhar o jogo, né? E a gente pôde perceber isso. O time queria ganhar o jogo na raça, na tática, não tanto na técnica, que hoje faltou mesmo. Hoje faltou um bocado. Mas conseguiu. Em alguns momentos ali, teve uma jogadinha ou outra de efeito. Mas ganha o campeonato quem faz mais pontos, quem ganha mais jogos. E não quem faz jogadas de efeito. E não quem dá chapéu, e não quem tem posse de bola, volume de jogo, nada disso importa se você não conseguir os resultados. Se você conseguir os resultados sem tudo isso aí, você conseguiu, então pronto. Então, se você conseguir com isso aí, ótimo, parabéns, maravilha. Se não der para conseguir com isso aí, consiga o resultado. É assim que você vai ser campeão. Enquanto alguns comentaristas podem encher o saco, que jogo horroroso. Irmão, jogo horroroso, mas no final do campeonato, seu time que vai ter jogado aí quase todos os jogos bonito, vai ficar em quarto lugar, e o nosso, que jogou maioria dos jogos mal, mas ganhou jogos, a maioria desses jogos aí, vai estar sendo campeão. Então, chupa, comentarista crítico, tá? E a carapuça que sirva aí para quem tiver de servir, tá? Olha, eu espero você então aqui nos comentários. Comenta aqui, tá? Pra eu poder responder você aí. E detalhe, hein, galera? Mais um vídeo tá pintando aqui, esperando você também para assistir agora. Avante palestra!